amados, uma das grandes virtudes da igreja é poder ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento nós estejamos então com os corações voltados para o Senhor nosso Deus e atentos àquilo que Deus deseja falar a você nessa oportunidade. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versos dessa passagem. Lamentações de Jeremias, fica logo depois do livro de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 18 a 24. Receba essa palavra no seu coração agora, então, enquanto eu leio, meu amado, diz: por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A outra versão diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Quero ler de novo esse versículo 24 que diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Louvado seja o Senhor. Meu amado, minha amada, a nossa memória tem uma capacidade espetacular de armazenar uma infinidade de coisas. Você olhar para a sua memória, você vai ver que muitas coisas estão sendo acumuladas desde quando você nasceu, desde quando você era bebê. Tais coisas eram gravadas, tais acontecimentos eram gravados na sua memória e você consegue, e agora ela está aí na sua memória em algum lugar. Você talvez algumas vezes não consegue lembrar, mas elas estão exatamente aí na sua memória. O psiquiatra Augusto Cury, ele criou uma teoria chamada registro automático da memória. Ele diz que diariamente nós produzimos inúmeras cadeias de pensamentos, de ansiedades, de sonhos, de ideias negativas, de pensamentos antecipatórios, de angústias, prazeres que são arquivados automaticamente em nossa memória. Em um único ano nós registramos milhões de acontecimentos em nossa memória. Esse, na verdade, é um ato involuntário. Nós não fazemos isso conscientemente, mas eles estão aqui, embora não dependam da consciência de cada um de nós. Cada pensamento, cada emoção que nós temos, então, estão exatamente onde deveriam estar, na sua memória, na sua mente. Infelizmente, a nossa mente tem a habilidade de registrar e priorizar os fatos mais traumáticos da nossa vida. Nós não conseguimos entender porquê, os estudiosos não conseguem entender porquê, mas a maioria dos registros que nós conseguimos registrar, colocar na nossa mente, são na verdade de traumas e dificuldades que nós passamos em nossa vida. Ao desconhecer essa habilidade do nosso cérebro e os papéis desempenhados pela nossa memória, nós acabamos nos tornando péssimos agricultores da nossa mente. Eu não preciso dizer que Deus nos fez assim. Eu não preciso dizer que Deus já sabia disso muito antes. Ele, na verdade, criou a sua mente exatamente como ela é, desafiando-nos a proteger cada um dos nossos pensamentos diante das circunstâncias que nos cercam, diante das coisas que acontecem em nossas vidas. Por isso, talvez, esse texto diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, porque nem tudo aquilo que eu consigo lembrar ou trazer à minha memória traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque várias vezes eu me lembro de acontecimentos ruins na minha vida, várias vezes eu penso nas coisas traumáticas que passamos na vida, várias vezes são as coisas mais tristes que estão mais evidentes no nosso viver. Por isso, talvez Jeremias fale: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero sair daqui, meu amado, com uma convicção que nós vamos lembrar das coisas que nos dão esperança, que nós vamos trazer à tona, nós vamos trazer à tona aquilo que de fato possa nos dar esperança de um dia melhor. Jeremias é o autor dessas palavras, desse livro. Ele é mais conhecido pelo apelido de profeta chorão. Sua fama é alimentada pelo texto da própria autoria dele, não no Lamentações, mas no livro de Jeremias, quando lá no capítulo 9, versículo 1, ele diz: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. É claro que esse homem viveu circunstâncias bem específicas para chegar ao ponto que nós estamos vendo nesse versículo de Jeremias 9:1. Mas ele retrata, na realidade, talvez em uma alta proporção, aquilo que nós passamos em nossos dias, as nossas experiências, pois choramos, meus amados, certamente por conta das situações, pelos fatos difíceis que nós atravessamos em nossa vida. O livro não poderia ser chamado de outro livro senão Lamentações, porque Jeremias, ele olha para a circunstância e vê que há evidências de que coisas ruins estavam sendo levantadas em sua mente naquele momento. Então o próprio título desse livro não poderia me contradizer o que ele lamenta. Porque ele lamenta algumas situações. Os dias no tempo de Jeremias não eram bons, tudo estava muito complicado, todas as coisas estavam muito ruins para ele e para o povo de Deus naquela época. E são as coisas dessa natureza que geralmente vêm à nossa mente sem muito esforço. Vêm as lembranças sem muito esforço. Milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão lembrando dos seus mortos exatamente nessa data. Por quê? Porque traz à memória as coisas que aconteceram de ruim nas suas vidas. Talvez eles lembrem-se dos momentos agradáveis que tiveram na pessoa que partiu, mas na verdade o fato de não ter a pessoa ao seu lado é um fato triste que muitos estão lembrando no dia de hoje. Então, quando Jeremias ele escreve as suas lamentações, ele está falando da perda da esperança por conta da sentença imposta por Deus à desobediência do povo. O livro de Lamentações ele olha exatamente para essa situação. O cativeiro israelita era iminente, não há nada que poderia ser feito naquela situação, a sentença já tinha sido dada. Mas nesse texto, onde as coisas ruins estão vindo à tona na cabeça de Jeremias, há também uma janela entreaberta por onde pode-se contemplar um outro cenário totalmente diferente daquela pintura do cenário da desgraça, da dificuldade que eles apresentavam. Essa janela entreaberta, ele mostra a luz no fim do túnel, dá sinais de esperança, da volta por cima, do escape, da saída. Pois como crentes em Cristo Jesus não poderíamos pensar de outra forma. Mesmo que andemos por situações adversas, o crente ele fica a sua vida na esperança de Cristo Jesus. Então nós não podemos e não estamos aqui negando a existência do problema, pelo contrário, estamos evidenciando, estamos colocando ele aqui, mas sobretudo
vê-se uma solução, mas sobretudo vê-se que há esperança. Nesses 17 anos de existência de nossa igreja, creio ser esse um convite para lembrarmos das coisas que nos dão esperança. Porque, independentemente dos registros negativos, seja no campo pessoal ou coletivo, que você ou nós tenhamos tido na nossa memória, e que, volto a dizer, é um ato involuntário, não provocativo, podemos trazer de fato à memória coisas que nos dão esperança. E se queremos, meus amados, trazer à nossa memória coisas que nos dão esperança, que se queremos deixar um pouco de lado a tristeza ou a experiência negativa ou a dificuldade que passamos ou que estamos passando nesse momento, devemos então ter uma nova perspectiva no nosso olhar e na nossa conduta. Então, por isso nós devemos, sem dúvida alguma, reconhecer que nem tudo estará bem em todo tempo. Nem tudo estará bem em toda hora. Nem todos os dias tudo estará bem. Versículo 20, ele diz: lembro-me bem disso tudo. De que ele está lembrando? Das coisas ruins que tinham acontecido a Israel. Lembro-me bem disso tudo, e por causa disso a minha alma se desfalece dentro de mim. Jeremias estava ali envolto num poço de lágrimas, ele estava ali atravessando uma situação terrível. Falo de novo, mas eu não quero, meu amado, aqui ter uma direção pessimista a respeito da vida, mas de fato é algo que nós precisamos considerar, ou seja, de que nem sempre as coisas irão bem para mim ou para você, e isso é uma constatação de um fato. Nem todos os dias estaremos bem, essa é a realidade. Nem sempre veremos flores no meio do caminho, nem sempre o sol estará radiante para nós, nem sempre o copo estará cheio, nem sempre a vida será grata. A mente então de Jeremias estava recordando fatos tristes que aconteceram na história de sua vida e na vida do seu povo. Os registros do acontecimento estavam incrustados na sua memória de uma forma inevitável. Eram coisas que ele havia experimentado e negá-las seria um erro terrível. Ele se lembra então do momento de aflição, ele lembra-se dos delírios, ele lembra dos momentos de amargura, dos sentimentos de pesar da alma. Quantos de vocês, quantos de nós também não podemos lembrar da mesma forma? E ao lembrar disso, Jeremias desfalecia em seu próprio corpo. Essa palavra tem a ver com perder a vida, mesmo que momentaneamente, ter um desmaio involuntário, ter algo acontecendo em sua vida que realmente ele não consegue se livrar. Então, aqueles momentos, embora não dominavam o seu pensamento, eles estavam ali naquele momento. Mas então, eu continuo afirmando que nem tudo estará bem. E pelo fato de eu dizer que nem tudo estará bem, não quer dizer que há o domínio da derrota em nossas vidas. Isso aconteceria se eu parasse por aqui. Isso seria a realidade, talvez, se nós não prosseguíssemos no texto. Então, há uma mistura de pensamentos em minha mente que eu preciso submeter a Deus, porque do contrário eu vou mergulhar no poço que Jeremias em algum momento da sua vida mergulhou. Então Jeremias, embora fosse de fato esse profeta chorão, ou essa pessoa emotiva que trazia à memória coisas que nem sempre eram agradáveis, esse Jeremias, em meio às más recordações, dá um salto de repente para um outro patamar.
De fato, ele reconhece que nem sempre os dias serão bons, mas de repente o texto ele está indo para uma direção, na direção negativa, e de repente ele vai para a oposição, ele vai para o outro lado. Esse salto, meu amado, e nesse salto, ele nos ensina que em meio a toda essa luta, essa dificuldade, esse problema que nós temos, nós podemos buscar na nossa memória, os fatos que esperamos que sejam bons, ou que foram bons, e os fatos que farão da nossa vida uma vida melhor. Porque ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e a esperança não é nada ligada ao passado, esperança é algo ligado ao futuro. Então ele olha para aquele cenário devastador e fala, peraí, eu quero trazer à memória, não essas coisas estão brotando, mas eu não queria que brotassem, essas coisas estão vindo à minha memória, mas eu não queria, mas eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu quero modificar minha maneira de pensar. Agora, meu amado, há vozes, e muitas vozes, que desejam dizer a mim e a você quem nós deveríamos ser. Há muitas vozes ao nosso redor, querendo mostrar para nós que devemos ir por essa ou por aquela direção, devemos ser dessa ou daquela maneira. Elas batalham em nossas mentes e estabelecem uma luta terrível. Nós não conseguimos nem sempre discernir aquilo que realmente é bom ou ruim para nós. Por isso a batalha espiritual. E é na mente que essas coisas acontecem. Quando Jeremias diz, quero trazer a memória, ele estava lutando contra aquelas coisas que brotavam automaticamente em sua mente e que levavam ele para a derrota. Então ele diz, quero trazer a memória. Então é na minha mente que as ações são estabelecidas. E o que dominar a minha mente é o que de fato eu serei e farei. Aquilo que eu deixar dominar na minha mente é quem eu serei. Não foi à toa que Paulo falou assim, nós não nos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Do lado, não podemos negar a existência do mal, querendo que eu me incline diante dele. O mal bate à nossa porta, querendo nos submeter a ele. Mas por outro lado, ao bem, a Deus, desejoso que eu não me simplesmente submeta-me a ele, mas que eu me renda totalmente a seus pés. E se dissermos, meus amados, que a escolha é óbvia, nós nos enganamos profundamente. Não é óbvio, porque se fosse óbvio, nós não escolheríamos caminhos ruins para nós mesmos. Por isso, então, que muitas vezes nossos pensamentos nos traem, os nossos pensamentos nos enganam, porque tudo que deve acontecer, acontece de fato em nossa mente. E aqui, e Jeremias descreve isso, nos alertando de trazer a memória. Agora esse é um ato voluntário. Eu quero trazer a memória, um ato decisório. Eu decido trazer a memória, eu decido me recordar, eu decido buscar lá no fundo da alma algo que se perdeu. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é que as coisas não se encontram em sua memória, mas elas estão lá perdidas. E se você não procurar, elas continuarão perdidas. Nossa tarefa é resgatar esses pensamentos que podem nos trazer esperança em dias sombrios, em dias difíceis, em dias de lutas. Então, se por um lado sabemos que nem tudo sempre estará bem, por outro lado nós podemos nos assegurar que há esperança, que a esperança está no Senhor, no nosso Deus. Jeremias escreveu em determinado momento, aliás, Jeremias foi Jó que disse. Jó disse o seguinte, porque há esperança para a árvore que é plantada, que se for cortada, ainda
ainda se renovará e não secarão os seus renovos. Jó disse isso porque Jó passava pela sua luta e ele entendeu que precisava trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Olhe para nós e para a nossa igreja e o que vejo é o que o Senhor já realizou aqui. E várias ações daquilo que Ele já realizou aqui podem, meus amados, e devem nos apontar para um momento de esperança. 17 anos caminhando, e Deus então nos recorda que a esperança é possível. Olhe ao seu redor, olhe para o seu lado. Você verá pessoas restauradas pelo poder de Deus, você verá pessoas resgatadas do mal, você verá pessoas transformadas pelo Senhor Jesus, você verá pessoas que cresceram e estão crescendo diante da palavra do Senhor. E se você ainda não vê tudo aquilo que eu estou vendo, olhe pelo menos para dentro de si, olhe para você, você chegará à conclusão que você está até mais bonito que era. Porque Jesus faz isso conosco. Jesus nos encanta de tal maneira, nos embeleza, e cada dia que passo ao lado do meu Senhor, nós nos tornamos, meus amados, mais bonitos, mais graciosos diante de Deus. Eu creio que você verá que Deus me colocou aqui para que você entenda que há esperança por sua causa, há esperança por nossa causa. Deus olhando para nós, eu creio que Ele está dizendo: há esperança para vocês. Então Jeremias está querendo nos falar isso nessa noite, nessa celebração. Mas, meus amados, eu quero finalizar dizendo que tudo ainda possui um propósito maior do que esse que nós estamos pensando até agora. Se por um lado nós não podemos negar a existência de dias maus, e por outro lado não podemos negar que podemos trazer a memória que nos dá esperança, eu creio que Deus está fazendo tudo isso e nos faz buscar na mente a esperança com um propósito específico de eu e você nos encontrarmos com o Senhor cada dia e a cada dia. A cada dia e a cada dia. Versículo 24 diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Ele está dizendo aqui, meu amado, que o meu alimento é Deus, que eu não vivo sem Deus, que aquilo que eu preciso é de Deus. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, por causa disso, como consequência disso, nele eu porei a minha esperança. Você pode voltar um pouco o texto e ver que antes Jeremias está falando das misericórdias do Senhor que não tem fim, são inesgotáveis. Você vê que antes ele está dizendo que essas misericórdias renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Então, que desejo maior haveria no coração de Deus, além ou a mais do que seus filhos o encontrarem, e seus filhos o experimentarem? Que finalidade Deus teria, além de ver os seus filhos diante dele, rendidos aos pés do Senhor? Que finalidade teria, inclusive, a própria igreja, se o objetivo de Deus com a igreja não fosse ver homens e mulheres como eu e você, rendidos aos pés do Senhor? É na palavra de Deus que está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis. Ele não está dizendo: buscar-me-eis, eu vou fugir de vocês. Com Deus não é uma história de gato e rato. Ele diz: quem me busca, me encontra. Depois ele diz nesse mesmo versículo: e serei achados de vós, diz o Senhor. Vocês me encontrarão quando me buscarem. Vocês vão ver onde eu estou. É por isso, meu amado, que nenhuma esperança é de fato esperança, a não ser que esteja
firmada pelo Senhor. Você pode esperar por tudo nessa vida, mas você não vai ter esperança alguma real se você não esperar no Senhor. O propósito maior do Senhor não pode ser outro que não o seu encontro com Ele. E para que nos encontremos com Deus, precisamos desejá-lo mais do que tudo que está ao nosso redor. Desejar a Deus mais do que o meu trabalho, desejar a Deus mais do que a minha família, desejar a Deus mais do que o dinheiro que eu possuo, desejar a Deus mais do que os meus desejos, desejar a Deus mais do que os meus sonhos. Se eu não desejo Deus mais do que essas coisas, eu não desejo Deus. Preciso de Deus. Quando nós então desejamos, que de fato o encontramos. E a esperança colocada em nós está na verdade aos pés do próprio Deus, e cabe a nós ardentemente buscar. E por encontrar ao Senhor, e quando encontramos com o Senhor, encontramos com tudo aquilo que de fato deveríamos nos encontrar. Temos ao Senhor, e porque temos ao Senhor, temos tudo aquilo que de fato precisávamos ter. Por isso Jeremias escreve: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei dele. Em outras palavras, aquele homem não precisava de nada além do que o Senhor. Você, meu amado, minha amada, também não precisa de nada além do que o Senhor na sua vida. E os fatos que estavam armazenados na mente daquele homem, e os fatos que estão armazenados em nossa mente, é que nos levam a essa conclusão, de que o que nós precisamos da vida é o Senhor. Durante esses 17 anos, tivemos os mais variados tipos de acontecimentos entre nós. Alguns momentos que poderiam ser esquecidos, mas muitos com certeza deveríamos trazer à memória. Há pessoas que preferem concentrar-se nas más notícias. Talvez não prefiram, porque a nossa memória nos leva a priorizar as más notícias. Mas nós, de fato, amado, não podemos negar a existência delas, mas sobretudo precisamos nos esforçar para trazer à memória o que nos dá esperança. São das coisas que nos ajudarão a caminhar com Deus e que nos ajudarão a encontrar o próprio Senhor na estrada da nossa vida. Eu tenho certeza que nós temos aqui excelentes lembranças da nossa história. 17 anos, mas são mais de 17 anos. Quanto tempo esteve funcionando essa igreja como congregação na casa do Ademir? Quantos anos essa igreja não esteve funcionando na casa do Manadir? Quanto tempo, não sei, acho que foi um bom tempo. O que traz de memória? O que eu posso lembrar? São essas coisas, meu amado, que eu me firmo para que me traga esperança. Então, quando eu lembro das coisas, resgata em mim uma esperança de uma forma mais nítida, mais clara, mais notória. E é por isso então que nós devemos esperar no Senhor, porque olhar para o passado, eu posso dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, e por isso nós estamos celebrando, por isso nós estamos nos alegrando. E eu creio, meu amado, que Deus ainda não chegou no fim da história. Ele vai chegar no fim da história quando nos levar para os céus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Mas essa história ainda não terminou, pelo menos por enquanto. Há muito ainda que você e eu podemos e devemos experimentar no Senhor. Bênçãos que estão vindo sobre a nossa vida, que só poderiam vir das mãos do Senhor. Então nós podemos olhar para o passado e festejar as vitórias, lembrar das vitórias, mas sem perder de vista o futuro abençoado que Deus tem preparado para mim e para você. A esperança, volto a dizer,
não tem sentido se ela não apontar para o futuro. Hoje é o futuro do ontem. Então nós celebramos hoje o ontem, não é? Mas eu olho um pouco mais para amanhã, porque eu vou celebrar amanhã o presente de hoje, que lá amanhã será o passado. Você está entendendo? É uma loucura, né? Mas é a realidade. É a realidade. Então eu trago hoje à memória aquilo que me dá esperança. E louvo a Deus por cada um de vocês, cada uma das pessoas que passaram por aqui, porque tiveram a mão do Senhor conduzindo-as por esses momentos. Então resta-nos engrandecer ao Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Quero fazer nesse momento um outro momento de prática. Traga à sua memória as coisas que lhe dão esperança. Daqui a pouco vai ter um baú a ser aberto, vai? Vai. Daqui a pouco vão abrir um baú do passado, sei lá como você chama. Mas eu quero trazer à memória. Você se lembra? Lembra daquele dia? Vou falar, né? Lembra daquele outro dia? Você lembra? Você lembra daquela experiência ali no ministério? Ou aquilo, culto? Você lembra quando você entrou aqui pela primeira vez? Não sei como foi. Traga à sua memória essas coisas. Você lembra quando vocês se casaram? Vocês lembram quando vocês foram batizados? Vocês lembram? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesse momento, enquanto você está lembrando, eu vou orando. E ao lembrar, meu amado, agradeça a Deus. Louve ao Senhor. Você pode fazer isso agora mesmo, com a sua vida. Engrandeça o Senhor.